Tu não pode me chamar. Boa noite, boa noite. Boa noite, Vani Silva. Boa noite, gente. Vamos daqui a pouquinho iniciar o 35º dia de uma vida com propósitos. O povo vai chegando daqui a pouco. Olá, Vani. Merielle Benzel. É isso? Boa noite. Sirley entrou. Tudo bem, Sirley? Boa noite, Sirley. O pessoal está chegando. Alguns talvez chegando do culto agora. Ou assistiram ainda há pouco. Vou esperar o pessoal ir chegando hoje. Hoje o povo hoje está devagar para entrar, tá? Tá devagarinho para acompanhar conosco a live aqui. Dona Dina, boa noite, Dona Dina, paz. Gabi Lucas entrou. Boa noite, gente. Mais uns minutinhos a gente começa aí. Faltam uns 2, 3 minutinhos para a gente iniciar então o devocional do dia 35 de uma vida com propósitos. Paz, boa noite, Gabi, Lucas. Vamos esperar mais um pouquinho, ver quem vai chegando ali. O pessoal tá meio acanhado por enquanto. Hoje já está dormindo porque o frio está grande, ou está a caminho de casa, ou quem foi no culto. Pastor Robson Mafra entrou. Opa, boa noite, pastor. O pastor estava lá hoje, então, nas 3 e agora está aí online conosco. O pessoal hoje está acanhado. Jaderson, boa noite, meu amigo. Rapaz, Marta, tudo bem, Marta? Boa noite, pastor. Esperar mais um minutinho para a gente poder dar início. Oi, Martinha, tudo bem? Paz, meu irmão Jaderson. Nosso amigo mineirinho, Jaderson. Paz, Dona Dina. Paz, Sirley. Gente, mais uns 30 segundos para a gente começar. O Edemar, paz, meu irmão. O Edemar entrando aí, o Edemar sempre presente aí nas lives que eu tenho feito e que a galera tem feito aí. O Edemar tá marcando presença sempre aí. Ah, Martinha, feliz em ver você. Igualmente, Marta. Felicidade também te ver por aqui. Tiago e a Pati, ó, nossos missionários, casal abençoado. Ricardo entrando ali, paz, Ricardo, meu xará. Gente, então vamos dar início ao devocional do dia 35 de uma vida com propósitos, certo? Ontem quem conseguiu acompanhar foi muito bom.
pastor Jair estava lá, né? E hoje, Giane, a primeira dama entrando ali. Gente, Marguinha entrando, boa noite Marguinha. Lourdes Vieira entrando. Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como título, né? O poder de Deus na fraqueza. Josi entrando, boa noite Josi. Michela do Luciano entrou, a Anne Cristina entrou. Boa noite, gente que está entrando agora. Então, gente, eu quero compartilhar sobre o poder de Deus na fraqueza. Eu quero começar então essa noite lendo o texto de Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4, né, na nova versão internacional, que fala, Paulo fala, nós somos fracos, né, a parte B do versículo, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Olha só o que Paulo estava falando, né, a igreja localizada em Corinto. Olha, nós somos fracos, mas pelo poder de Deus nós viveremos com ele para servir vocês. E 2 Coríntios 12, 9 fala, eu estou com você, na nova linguagem viva, né? E dizendo, eu estou com você e isso é tudo o que você precisa. Ou em outras versões mais conhecidas, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu gosto bastante dessas duas versões, né? Nós que somos aí um pouquinho mais macacos velhos de igreja, conhecemos essa versão, né? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero compartilhar com você então nessa noite sobre o poder de Deus na fraqueza. Paz, irmão Orlando, Jean-Pierre Lana entrando ali. Então, quero compartilhar com você sobre as nossas fraquezas. Eu e você temos fraquezas, só que Deus realmente gosta de pessoas, né, fracas. A Bíblia deixa claro isso. A Bíblia fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e glória a Deus por isso, porque Deus ele conta comigo e com você mesmo, nós tendo as nossas dificuldades, mesmo existindo fraquezas na nossa vida, sejam elas emocionais, físicas, intelectuais, Deus mesmo assim conta comigo e com você mesmo sendo fracos. Geralmente nós temos uma tendência a não querer fazer as coisas para Deus por conta das nossas fraquezas. Mas aí é que a palavra de Deus que nós lemos agora diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E isso é maravilhoso. Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. A palavra fala, né, que os caminhos do Senhor eles são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente limita o poder de Deus porque as nossas fraquezas elas vêm à tona, elas ficam em evidência. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem prazer em nos usar mesmo diante das nossas fraquezas. Se você olhar a história da Bíblia, ele usou grandes homens, grandes mulheres mesmo em meio às suas fraquezas. E isso não foi empecilho, não foi impedimento para o agir de Deus. A paz Lena que está entrando. Então, Deus jamais vai usar a tua fraqueza como um empecilho, porque é na fraqueza, na nossa fraqueza, que o poder dele se aperfeiçoa. A Bíblia diz que ele nos escolheu para envergonhar os poderosos, né? Aqueles que o mundo acha fraco, certo? Então, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, a Bíblia fala, para constranger, para envergonhar aqueles que acham que são. Então, Deus conta comigo e com você, para que mesmo diante do nosso caráter, às vezes fraco, às vezes na questão da nossa aptidão física, às vezes da nossa questão sentimental, Deus continua querendo nos usar dessa maneira. Então, Deus nunca ficou impressionado com a força dos homens. Se você pegar a história bíblica, Deus sempre pegava homens simples, homens cheios de, digamos, problemas e os aperfeiçoava para a sua obra. E é isso que Deus quer continuar fazendo. Alícia, boa noite, Alícia. Então, a Bíblia diz que os homens foram aperfeiçoados ao longo da história. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Como Deus adora usar pessoas, o autor fala, comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer usar a sua vida para realizar coisas extraordinárias, mesmo diante das suas fraquezas. Quando você pensa nas limitações da sua vida, você pode sentir-se tentado a concluir, Deus nunca poderia contar comigo, mas deixa eu te falar uma coisa essa noite, Deus continua contando com você, mesmo que você se sinta
fraco ou imperfeito. E que bom que você se sente imperfeito. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite exatamente disso. Algumas características dessa imperfeição fazem com que a gente, se sinta realmente, de fato, somos impotentes. Sozinhos somos impotentes, mas sobre nós existe um poder extraordinário de Deus. E o autor, ele fala então, o Rick Warren, que o poder é real. Ele vem de Deus e não de nós. Como a cerâmica comum, o poder, a Bíblia fala que nós somos como vasos de barro, e o poder está dentro de nós. Nós somos como vasos de barro que realmente o poder de Deus ele está dentro de nós. Pensa o seguinte, você é uma embalagem frágil, assim como eu, mas que dentro de nós repousa, o Pai, é um poder absurdo que vem dos céus. E a embalagem por si só, ela não pode fazer nada na vida de ninguém. Um produto, a embalagem não faz diferença nenhuma, mas o conteúdo do produto é que faz toda a diferença. E é isso que Deus quer realizar. A embalagem que nós temos é frágil, o corpo é frágil, a nossa vida é frágil, mas o poder que emana de dentro de nós é esse que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Um outro tópico que eu quero compartilhar com você é o seguinte: admita as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Paulo, ele foi um exímio, homem de Deus, um homem que fez maravilhas, mas um homem que tinha muitas fraquezas e que admitia na presença do Senhor. Então, pare de fingir que você é perfeito. Muitas vezes, como cristãos, nós queremos mascarar os defeitos, maquiar um pouquinho. Gente, eu e você somos imperfeitos. Nós só alcançaremos a perfeição o dia que Jesus vier e nós tivermos um corpo glorificado, uma mente glorificada. Então, Jesus, quando esteve na terra, foi o único parâmetro de perfeição. O único que foi perfeito nessa terra foi Jesus. E muitas vezes nós temos a falsa impressão de que se eu me fingir ser perfeito, as pessoas vão me dar mais credibilidade. Gente, não, isso não é verdade. Isso acaba sendo mentira, porque a palavra fala que aquele que não erra é mentiroso, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós somos falhos, nós somos fracos e nós precisamos admitir isso. Quando Paulo ele fala, olha, eu sou fraco, ele diz que ele tem a Bíblia fala que ele cita no espinho na carne, e aquela fraqueza ajudava ele a continuar, que aquela fraqueza de alguma forma fazia com que ele não se vangloriasse nele mesmo, mas que ele dependesse do Senhor. Então, para isso eu preciso admitir que eu sou fraco. Em certo momento, várias cartas de Paulo escrevia, olha, eu sou fraco, nós também somos humanos como vocês. Em algumas cartas ele escreve, as igrejas dizendo, olha, eu sou humano como vocês são, eu tenho os mesmos defeitos, eu tenho as mesmas fraquezas. E Paulo nos ensina então a admitir os nossos erros, as nossas fraquezas. Não existe super-homem, não existe super-mulher. O irmão Orlando botou, quando você admite suas fraquezas, Deus te fortalece. É isso aí, irmão Orlando, com certeza. Sheila, paz, irmã. Manu entrou ali. Karen, boa noite, Karen. Então, gente, nós precisamos saber que as nossas fraquezas, elas muitas vezes são usadas por Deus para que a gente não se vanglorie, para que a gente não ache que quando Deus nos usa com misericórdia, que o poder é nosso. O poder não é nosso, nós somos apenas como instrumentos. Repito, nós somos uma embalagem onde nós guardamos o poder de Deus nas nossas vidas para que realmente nós manifestemos a glória dele. A embalagem por si só não pode nada. Nós somos barro, do pó viemos, ao pó voltaremos. É uma fragilidade absurda do nosso corpo, para que nós entendamos que realmente o poder não vem de nós, e ele vem de Deus. Só que Paulo escreve algo que para nós parece muito louco. Paulo fala assim, que nós devemos nos regozijar, nos alegrar na nossa fraqueza. Parece loucura, gente. Paulo ele vai dizer assim, regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Gente, em princípio isso daí parece uma loucura. Como é que eu vou ficar feliz pelas minhas fraquezas? Como que pode alguém dizer assim, meu Deus, eu vou me regozijar, eu vou ficar feliz? Foi isso exatamente que Paulo falou, olha, eu vou me regozijar, você deve se regozijar. Mas será por que Paulo falou isso? Ele fala assim, em princípio, nós queremos muitas vezes mascarar as fraquezas, mas olha, eu me regozijo. Por quê? Sabe por que Paulo está falando isso?
para que ele disse assim, para que eu manifeste a glória de Deus, para que eu saiba que o poder não vem de mim, mas o poder vem dele, que eu não sou nada, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, né, ele não teria feito nada, se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não podemos nada. Então as nossas fraquezas nos fazem enxergar que nós somos falhos e que quando acontece alguma coisa, quando Deus na sua infinita misericórdia nos usa para fazer a sua obra, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos bonitos, porque nós somos perfeitos, mas é porque mesmo diante das suas fraquezas, nós temos que reconhecer que se algo nós temos feito é pelo poder dele, pela misericórdia dele. Então, Paulo lhe cita, né, durante muitos anos, desde que a Bíblia foi escrita, todo mundo quer saber qual é o tal do espinho na carne que Paulo cita, né, porque ele fala, olha, eu tenho um espinho na carne, e esse espinho na carne me faz não querer me gloriar, mas eu me regozijo nele. Gente, que loucura um homem, né, falar, olha, eu me regozijo, mas essa é uma verdade. Nós precisamos nos alegrar que, mesmo diante dessas fraquezas, Deus continua contando comigo e com você. E essas fraquezas nos fazem não nos acharmos, né, demais. Porque pensa o seguinte, eu quero que você pare comigo e pense o seguinte, pense se Deus te fizesse um ser perfeito, que não tivesse pecado, que não tivesse nenhuma deficiência emocional, física, intelectual. Cara, o ser humano por si só, ele já tem um ego inflado. O ser humano por si só, ele já muitas vezes acha que ele é o tal, certo? Imagina se Deus tivesse te feito perfeito. A glória não seria de Deus, seria sua. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus me fez imperfeito e te fez imperfeito para que nós saibamos que nós não somos nada se não for do alto nos revelado. Nós não somos nada se dentro de nós não habitar o poder de Deus. A Alicia colocou, fraqueza gera dependência de Deus. Exatamente. Para você que leu o devocional hoje, gente. Então, gera totalmente a dependência de Deus. Quando eu me sinto tal, vamos lá, quando a tua vida está tudo bem, quando o teu casamento está bem, tua parte financeira está bem, quando o teu trabalho está bem, a tua família está uma beleza, muitas vezes nós somos tentados a achar que nós não precisamos de Deus. Agora, quando você reconhece que você não é nada, que a sua vida não está tão boa, que você precisa melhorar, você vai aos pés da cruz e diz, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Usa a minha vida, né? Manifesta o teu poder. É isso que Paulo quis dizer. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que eu preciso me regozijar. Parece loucura, gente, mas é uma realidade na vida do ser humano aqui na Terra. Nos momentos em que nós nos sentimos menores, é o momento em que nós sentimos que o poder de Deus ele se aperfeiçoa dentro de nós, que ele traz paz, que ele traz ânimo, que ele traz realmente um empoderamento, né? Que ele faz com que você se sinta empoderado em fazer a obra dele. Amém? Então, outra questão é, glorie-se nas suas fraquezas. Ele está falando, Paulo disse, uma experiência assim vale a pena gloriar-se, né? Porém, não vou fazê-lo, vou apenas gloriar-me de quanto fraco eu sou, ou seja, de quão fraco eu sou, e quanto é grandiosa a sua glória. Então, Paulo está querendo dizer isso, olha, não tenho do que me gloriar, eu sou fraco. Cara, e se tem um cara, vamos lá, gente, se tem um homem na Bíblia que teve motivo para se gloriar, vamos e venhamos. Paulo, para mim, está na lista do top 5 ali. É o cara que implantou a igreja, é o cara que, depois, né, que Cristo vai, os apóstolos dão continuidade, dão início à sua igreja, mas é o cara que implantou a igreja ali nos reinos passados. As cartas paulinas servem como exortação para a gente. As cartas paulinas nos servem, né, como uma fonte de inspiração. Se tem um cara que eu admiro na Bíblia é Paulo. E se esse cara que eu admiro está me dizendo que ele não é nada, que ele é fraco e que ele não vai se vangloriar, imagina eu e você, gente. Eu tenho certeza que eu e você não fizemos nem 1% do que esse homem fez para Deus, mas mesmo assim ele está sendo humilde o suficiente em reconhecer que se não for a glória de Deus, nada ele poderia fazer. Sou totalmente dependente de Deus, amém? Se todos nós não tivéssemos defeitos, irmão Orlando, Deus mostraria sua glória, exatamente. Então, como que Deus mostraria? A gente precisa reconhecer que sem Deus nós não somos nada, é a glória dele que vem para nos aperfeiçoar. Se você olhar a história dos grandes homens de Deus, olha só, a Bíblia fala que Moisés, ele tinha fraquezas.
Qual era a fraqueza de Moisés? Primeiro, Moisés ele tinha, né, uma grande dificuldade para falar, tanto é que Arão se torna o seu porta-voz. A Bíblia fala, né, que Moisés ele tinha um problema de temperamento, porque por que Deus, né, deixou Moisés fora da terra prometida? Quando Deus diz assim, Moisés, né, fere a rocha, né, toca nela. Moisés dá uma pancada lá e, né, quer fazer na sua própria força, então, mas Deus tratou ele nessa maneira. E mesmo assim, diante dessa fraqueza, né, Deus chamou, e Deus sabia da fraqueza dele. Deus chamou Gideão, e Gideão, se você olhar, era um cara meio, né, medroso, certo? Ele estava, se você olhar, ele também tinha, né, um pouco de depressão, estava tentando se matar ali no seu chamado. Se você olhar a história de grandes homens de Deus, todos eles tinham alguma fraqueza. Jacó, gente. Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel, e daí começa então toda a linhagem. Esse homem, né, era um usurpador, era um homem que enganou seu irmão Esaú quando nasceu, e mesmo assim Deus contou com ele. Gente, uma fraqueza de um homem que era um enganador, um usurpador, e que de repente Deus mesmo assim usa ele para dar continuidade ao seu povo aqui na terra. Então a história nos mostra de homens e mulheres. Se você pegar a lista, gente, não tem nenhum homem perfeito. Tanto é que Paulo deixa claro. Paulo, gente, antes de se converter, o que ele fazia? Matava cristãos. Ele matava cristãos, ele perseguia a igreja, e mesmo assim, Deus contou com ele. Se você pegar a história, gente, de todos os heróis da fé, todos eles, Abraão, ele tinha o quê? Tinha medo, por várias vezes ele mentiu, né? Teve uma passagem que ele mente como ser irmão de Sara, para não ser morto, porque os homens queriam, né? Sara como sua esposa, ele finge ser irmão dela para não morrer, para que eles não o matassem e ficassem com Sara. Então, gente, são todos homens de Deus e mulheres de Deus, mas que todos eles tinham alguma fraqueza. E mesmo assim, eles conseguiram cumprir o chamado de Deus nas suas vidas. Então, glorie-se na sua fraqueza. Paulo fala, né, que essas experiências servem para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado diante dos homens, certo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando você se sentir fraco, deixa eu te falar uma coisa, bem-vindo ao clube. Quando você se sentir impotente, bem-vindo ao clube. Quantas vezes, gente, a gente vai, às vezes, ministrar aqui uma palavra, e às vezes, diante de tantos anos de experiência que eu já tenho, às vezes, mas eu me sinto impotente, Deus, né? Se não for da tua misericórdia, fico sempre nervoso às vezes, né? De ministrar uma palavra, mesmo já fazendo isso aí há 20 anos. Muitas vezes, ministrando louvor, eu me sinto impotente porque eu não estou fazendo para mim, eu estou representando Deus aqui na terra. Então é lógico que as minhas fraquezas muitas vezes vão tentar me limitar e dizer, você não é capaz. Mas quando a voz disser, você não é capaz, diga, é verdade, eu não sou capaz. Por mim mesmo eu não sou capaz, mas Deus vai me aperfeiçoar. Então quando aquela vozinha vier, e é normal vir, eu não sou capaz, diga, realmente, você não é, ela não está errada essa voz. Só que você não é capaz, mas quem disse que é você que vai fazer alguma coisa? É o poder de Deus que está dentro de você que vai fazer as coisas acontecerem. Amém? Então, gente, todos nós, nessa caminhada com Cristo, aqui na terra, seremos tentados a pensar, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições, e realmente você não tem. Deus não disse em nenhum momento, olha, né, façam em seu nome, não, façais tudo em meu nome, glorificai ao Pai que está nos céus. A nossa vida ela foi criada para que realmente ela fosse usada como instrumento para a glorificação do nome de Deus. E para isso faz parte você enfrentar as tuas fraquezas e as tuas dificuldades. Amém, gente? Então, no final, o autor Rick Warren fala assim, ó, Deus tocou a força de Jacó. Quando eu citei desse homem, Jacó, ele tem uma briga com Deus, ele diz, olha, ele diz para o anjo, né, um texto bem conhecido, olha, se tu não me, né, eu não vou te largar enquanto tu não me deixares. E daí o que acontece? O anjo pega e toca na sua coxa. E o Rick Warren traz a questão que é o seguinte, a coxa, né, o músculo da coxa, ele é o músculo mais duro, segundo aqui o texto do corpo humano. E o que Deus está querendo nos ensinar, gente? Mesmo diante, né, daquilo, ele fica manco. E ele isso entende, faz ele entender que Deus era o centro da vida dele, que ele precisaria ficar dependente de Deus durante toda a sua vida. E sabe que tem coisas que Deus faz com que aconteçam conosco, que a gente reconheça a nossa fraqueza? Porque se a gente não reconhecer, a gente vai achar que é autossuficiente. E ninguém é autossuficiente, gente. Ninguém pode fazer uma pregação não pode ser feita pelo teu
elétrica, ela até pode, mas ela não vai gerar efeito nenhum. Se não tiver Deus, não vai acontecer nada. Quando você abrir a tua boca para falar de Deus, mesmo para falar de Deus, se Deus não estiver ali, né, naquela palavra, se Deus não estiver habitando em você, são apenas palavras, não sou eu quem convenço, não é a tua eloquência que convence as pessoas. Então, não se sinta, né, constrangido por ser fraco. Bem-vindo ao grupo, porque eu sou fraco, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas debilidades, assim como você, mas quando eu lembro delas, eu digo, Deus, eu tenho elas, mas eu conto com a tua misericórdia. E eu gostaria, então, de compartilhar, né, um texto para vocês, que um versículo, é só relembrar o que nós lemos lá no início. Ele fala assim, quando Paulo escreve, ele deixa um versículo e fala assim, então, a minha graça te basta. Eu gosto muito desse texto, né? A minha graça te basta. Tiago, boa noite. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E daí, eu quero deixar um tema para você refletir, que é o seguinte, Deus opera melhor quando nós admitimos as nossas fraquezas. Deus, ele opera, Deus tem mais liberdade para agir nas nossas vidas quando ele opera, quando nós admitimos, né, que ele realmente precisa. Por quê? Quando eu sou fraco, eu me submeto a ele. Então, grave isso. Deus opera melhor quando nós admitimos as nossas fraquezas. E gostaria de fazer uma pergunta para você, para que você tenha, né, um pensamento aí, uma reflexão. Seguinte, é possível que eu esteja, né, limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Será que é possível que muitas vezes você está limitando o poder de Deus na tua vida porque você acha que é com as tuas próprias forças que você vai conseguir, que é com a força dos teus braços? Muitas vezes nós temos essa tendência, gente. O irmão Orlando botou só, eu reconheci como um fraco diante de Deus depois de um acidente onde Deus estava braços abertos. É isso aí, meu irmão. Deus te abençoe. Então assim, muitas vezes tem que acontecer algumas coisas na nossa vida para que a gente reconheça. Mas a pergunta para nós refletirmos essa, o que eu tenho às vezes feito, o que falta eu reconhecer para que eu possa realmente ser mais usado por Deus, para que eu possa parar de limitar o poder de Deus na minha vida. E mais uma pergunta para nós refletirmos, sobre o que preciso ser sincero para que eu possa ajudar as pessoas. Então, sobre o que eu preciso ser sincero para que eu possa ajudar as pessoas. Gente, sabe de uma coisa? Quem acompanhou aí os outros dias, né, tem acompanhado o devocional, várias vezes já foi falado aqui, né, por outras pessoas em outros capítulos, que Deus usa às vezes, né, uma fraqueza nossa, uma experiência que a gente teve negativa, às vezes para ser bênção na vida de outras pessoas. Só que para isso você precisa reconhecer, você precisa abrir o seu coração muitas vezes. Sabe o termo que a gente usa? Baixar a guarda. Muitas vezes a gente tem que baixar a guarda. O que é baixar a guarda? Reconhecer, olha, eu tive problema nisso, eu tenho dificuldade nessa área. E às vezes você reconhecendo isso para uma outra pessoa, o que faz com que aconteça? Faz com que ela realmente também se sinta parte daquele momento. Por quê? Porque ela talvez tenha o mesmo problema. Então, quando nós baixamos a nossa guarda, quando nós nos expomos, e é difícil, porque muitas vezes a nossa tendência é o quê? Não, eu não vou me expor, né? Eu não vou me comprometer diante das pessoas. Não, gente. Muitas vezes você tem que se expor, você tem que reconhecer para os homens as suas fraquezas. Não existe super-herói, não existe Mulher Maravilha, e você muitas vezes está impedindo o poder de Deus através de uma experiência de fraqueza que você teve para compartilhar e abençoar a vida de uma outra pessoa. Então eu deixo um versículo para você meditar, certo? Que nós já lemos, que é minha graça te basta, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, que está lá em 2 Coríntios 12, capítulo 9, versículo 9. Então, 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, vamos orar? Gostaria de orar com você, em cima dessa palavra. Obrigado pela parceria, obrigado, né, pelo compartilhar aí de experiência de vocês, mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós existindo fraquezas em nós, ó Pai, Tu continuas contando conosco, Senhor. Porque mesmo, Senhor, que as nossas fraquezas muitas vezes sejam latentes, mas Tu continua confiando, Pai. Senhor Deus, porque o poder não vem de nós e é por isso que nós precisamos nos regozijar, nos alegrar, Senhor. Porque realmente, mesmo diante de tantas fraquezas,
Tu continua nos amando e contando conosco para a Tua obra. Senhor, nos mostra, nos ensina, Pai, nesta noite, talvez algumas fraquezas que nós precisamos expor para as pessoas, para que muitas vezes isso seja um canal de bênção na vida delas. Pai, que nós não tenhamos vergonha de admitir as nossas fraquezas, que nós possamos ser humildes o suficiente, Senhor Deus, para reconhecer que não somos perfeitos e que precisamos cada vez mais, Senhor Deus, da Tua misericórdia. Pai, em o nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Gente, obrigado por essa noite, por estarem aqui conosco, comigo, né, com os irmãos da Comágape. Deus abençoe vocês, uma boa semana, certo? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, tá bom? Uma boa semana para todos, Deus abençoe, uma boa noite de sono e um bom descanso para todo mundo. Então lembre-se, Deus quer usar as tuas fraquezas para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana.